Ponto 5, vetor definido por dois pontos. Imagine essa situação aqui que temos um vetor AB, isso, dado por dois pontos A e B. Note que não estão saindo da origem, tá certo? E esses pontos a gente pode definir genericamente, por exemplo, o A como x1, y1 e o B como x2, y2. Nesse caso, se cada quadradinho desse a gente considerar como uma unidade, aqui, ó, um quadrado desse maior aqui, ó, se a gente considerar como uma unidade, o A tem posição, né, 1, 2, x1, y2, o B terá a posição 1, 2, 3, 4, x4, y1. Então, tá aí um vetor de AB, certo? Definido por dois pontos. A questão é, como a gente pode escrever ou definir esse vetor com uma única coordenada, uma vez que ele está definido aí por dois pontos, certo? Bem, preste atenção nessa imagem, certo? O que eu fiz aqui? Eu também fiz o vetor OA e o vetor OB, ambos agora partindo, né, da origem. OA, que vai lá no começo, né, do vetor AB, e OB, que termina lá no B, no final do vetor AB. Certo? Visualmente, esse vetor AB, se você lembrar das propriedades, né, de soma, ou no caso aqui, subtração de vetores, você vai perceber que o vetor AB, na verdade ali, ele vai ser o vetor OB menos o vetor OA. Tá certo? Como é que visualiza isso melhor? Eu vou pegar o vetor OA aqui, vou inverter o sentido dele, ele vai ficar negativo, não é isso? Então, aqui eu tenho o menos OA, certo? Essa representação. Então, a gente acabou de encontrar ali, ó, o menos OA é esse camarada aqui. O OB está ali na posição correta. Então, OB. Então, essa soma aí, menos OA, o vetor OA somado com o vetor OB, certo? Seria essa soma aqui, ó. Começou no O, foi até... começou no A, foi até o O, não é isso? O próximo começou no O e foi até o B, é aquela ideia da poligonal. Essa soma, nitidamente, é AB de fato, tá certo? Como a ordem aqui da soma não altera, então a gente pode, sem problema nenhum, dizer que essa estrutura aqui, de fato, representa o OB menos o OA, certo? O vetor OB menos o OA. Então, aqui facilita muita coisa agora, certo? Porque a gente sabe que o vetor OB o vetor AB, desculpa, é o OB menos o OA, certo? E o vetor AB, então, vai ser, quem é o vetor OB? Em coordenadas, basta a gente saber a coordenada do B, não é isso? Então, vai ser x2, um pouquinho que deu um problema aqui, então, x2, o OB, né? x2, y2, menos o OA. Qual é a coordenada do OA? Basta a gente saber a coordenada ali, como ele está saindo da origem, né? Só a coordenada do ponto A, que é x1, y1. Portanto, o vetor AB, na verdade, é dado por essa expressão aqui, que é a subtração de OB menos OA, ou seja, a subtração, não é isso? Dos pontos B menos A, de modo mais simples também aqui, ó. Então, y2 menos y1, certo? Vou melhorar aqui essa vírgula. Então, aí, o vetor AB é x2 menos x1, y2 menos y1, que corresponde a fazer isso aqui, ó, B, o ponto B menos o ponto A, de modo mais simples aí, tá? Então, na verdade, quaisquer agora vetores dados por dois pontos, quando a gente quiser saber a coordenada dele, basta fazer o ponto final menos o ponto inicial,
tá certo? Nesse caso aqui, né, nesse caso específico, em que o ponto A, a gente viu que ele tem coordenadas 1, 2, certo? E o ponto B, 1, 2, 3, 4, 1, e B tem coordenadas 4, 1, 4, 1. Então, no caso, esse vetor AB seria dado assim, ó, seria ponto B menos A, que seria o ponto B 4, 1, menos o ponto A, que é 1, 2, que seria agora esse menos esse, não é isso? 4 menos 1, 3, e essa coordenada menos essa. 1 menos 2 menos 1. Então, aí, ó, o vetor AB em coordenado, nesse nosso exemplo, seria o 3, 1. E olha que legal aqui, ó. Se a gente pegar aqui, ó, um representante aqui, eu vou copiar e colar lá, tá bom? Um representante aqui, ó, vou copiar e colar e arrastar ele, colocar a partir da origem, porque, nota, a gente só tem uma coordenada aqui, né? No final, o vetor AB foi dado por uma única coordenada. Essa coordenada 3 menos 1 é justamente essa aqui, ó. Aqui é 3, x3, y menos 1. Então, de fato, aqui, ó, de fato, vou mudar aqui a cor, esse aqui pontilhado. Então, de fato, a gente está ali no ponto vetor, o vetor AB, certinho a coordenada dele, deu aqui no 3, menos 1, que de fato, se a gente pegar um representante do AB a partir da origem, vai exatamente finalizar aqui, vai dar exatamente esse vetor, certo? Então, já entenda também que quando você tem um vetor AB e você faz o ponto final menos o inicial, vai surgir uma única coordenada, e essa única coordenada, quando você posicionar ela, vai aparecer o vetor a partir da origem. Então, você vai escrever o vetor a partir da origem. É um representante de AB a partir da origem. A vantagem é que você tem ele com uma única coordenada aí, né? E não necessariamente dependendo de 2 pontos, não é isso? Você tem já uma única coordenada representando este vetor. Bem, fácil assim. Na maioria das vezes que a gente tiver um vetor definido por 2 pontos, a maioria das vezes a gente vai precisar transformar em uma única coordenada. Você faz o ponto final menos o ponto inicial. Até a próxima sessão. Vamos lá.